Bom, maravilha, estamos de volta. Vocês viram aí os gols da Copa Espírito Santo, que beleza. A Copa Espírito Santo começou semana passada, como eu disse, esqueci de falar do programa da semana passada, que beleza. Mas desse programa dessa semana, estamos aí compensando e falando da Copa Espírito Santo, que teve a segunda rodada agora nessa final de semana, certo? Bom, papo agora, vamos pegar o aviãozinho aí do Espírito Santo, da região sudeste, para a região sul do país. Como prometido, estou prometendo, toda semana eu falo a mesma coisa. Pô, vamos chamar o Ederson. Pô, o Ederson tem a página, o Blumenau também, vamos chamar o Ederson. Mas esse programa é tão amaldiçoado que foi só chamar o Ederson, o Blumenau perdeu na Série D, né? A maldição não falha nunca. Meu querido Ederson Schmidt, página Divisões de Acesso SC, muito obrigado pela presença. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar toda segunda assistindo o programa, aguentando aqui o gordo a falar besteira. Muito obrigado. Né? Eu sei que é duro aguentar o gordo falar besteira, mas, primeiro, obrigado pela audiência, e segundo, obrigado pela presença aqui no programa hoje, para conversar sobre o futebol catarinense. Vamos falar de futebol catarinense movimentado, né, esse ano, com 2 rebaixamentos gigantes aí, né, e com muitos assuntos de divisão de acesso rolando, e o Beck, muito bem, não é essa derrota aí de sábado que vai abalar a boa campanha do Beck, né? Mas, primeiro, obrigado pela presença e boa noite aí, cara. Tudo bem? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os ouvintes do Futebol Alternativo. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite, segunda-feira. Falar sobre futebol catarinense é sempre importante, divertido. Futebol alternativo também é muito bacana de ser comentado. Algo que é esquecido pela grande mídia, né? Então, parabenizar o teu trabalho, Sérgio. Anos ali, né, na caminhada. E estamos aqui. Vamos lá. Bom, vamos começar por 2026. Antes de mais nada, como que você torcedor do Beck, vamos falar do primeiro do Ederson, torcedor, como que surgiu sua paixão pelo Beck, né? E o Beck é bom explicar, o Beck você pode falar muito melhor que eu. O Beck é meio Novo Horizontino também, né? É o Beck, mas não é o Beck, né? Porque aquele Beck dos anos 80 tradicional não existe mais, é uma refundação, é isso? É basicamente isso, Sérgio. É uma história longa, acho que daria para fazer um programa só para falar sobre todos esses meandros da história do Beck, porque é muita coisa. Desde 2004 até 2013, né, quando o clube volta com outro CNPJ, mas ainda mantendo as mesmas cores, basicamente o mesmo escudo, a mesma torcida, o mesmo hino. Então talvez seja uma história um pouco diferente em relação ao Novo Horizontino, porque lá teve Tá. mudança de nome. Então, o É, Beck também teve um caso muito específico. Acho que não sei se existe um outro caso que tem todos é, essas recuperou particularidades do caso tudo, do Beck. recuperou, é tudo igual, mas o CNPJ é outro, né? A segurança é É diferente. mais ou menos como a ferroviária. A ferroviária é tudo igual. Ferroviária de Araraquara, que a gente já falou aqui hoje, é tudo igual, mas o CNPJ é outro, né? E o BEC é SAF hoje, né? É, o Beck, O BEC o hoje é Beck SAF, está bem organizado e estávamos conversando aqui antes de começar o programa de problemas passados do BEC aí. Hoje em dia não corremos mais riscos, né? Já que o BEC hoje é SAF. E também, né? Um 2026 que começou surpreendendo vocês aí. Como que pintou aí? Como que eram as expectativas pré-série D do BEC? Me fala, Ederson, por favor. Bom, vamos lá. São muitas perguntas, vamos por partes. Acho que, primeiramente, né, tô aqui, eu sou torcedor do Beck, né? Nunca escondi isso, mas tô aqui com a camisa da Caçadorense. E tenho uma coleção de camisas de equipes catarinenses. Então, se Estamos poder vendo pegar, aí atrás, inclusive. tenho Depois vou algumas. perguntar aí de. Ó, opa, já tô vendo coisa bonita ali. Vamos ver, depois a gente fala. Pode conversar sobre, tem algumas. Então, eu gosto bastante de futebol catarinense, né? Tenho a página lá de a divisões de acesso desde Isso. 2013. Eu criei ela no início lá para falar só sobre a Série C do Catarinense, porque o Beck estava jogando a Série C em 2013. E por não ter nada na imprensa catarinense na época sobre a Série C, era algo tão esquecido, daí eu pensei, vou fazer, né? Vou fazer algo diferente assim para tentar focar sobre esse futebol que é esquecido. Daí eu comecei a página e desde então já comecei a falar sobre a Série B, agora eu já falei sobre a Série A do Catarinense. Então é um processo que tá bem legal. Bem, já há 13 anos acompanhando o futebol alternativo do estado, equipes que pessoas geralmente não conhecem muito. Apesar que ano que vem a Série B do Catarinense vai ser bem vista a nível nacional, né, com o Figueirense e com o Joinville. Mas
Mas é um prazer mesmo falar sobre futebol alternativo, catarinense, e é muito, muito prazeroso isso. Agora, sobre o Beck, bom, vamos lá. O Beck, ele volta, né, em 2013, com um processo diferente. Tem os seus momentos bons e ruins. Em 2015, ele acaba sendo eliminado do campeonato por vários fatores. Ele volta lá em 2017, ganha a Série C do Catarinense em 2017, joga a Série B em 2018, em 2019 joga a Série B, é rebaixado, é eliminado do campeonato na metade do campeonato por dívida com a federação, WO, enfim. Ele volta em 2021, jogando a Série C do Catarinense em Indaial, porque o Blumenau estava sem estádio, já fazendo uma parceria com o pessoal que depois iria assumir a SAF. Daí ano que vem, ano passado, né, vira SAF, 2025. E se antes, né, o Beck do Beck começou em 2025 sem saber nem se ia jogar. O próprio presidente do clube ia na imprensa, falava que não sabia se o time ia realmente jogar em 2025. Daí chega em março de 2025, é anunciado a SAF, que é uma parceria com o fundo inglês, com algumas empresas brasileiras também, a Prometric, e outro grupo inglês que assumiu a SAF do Beck. E desde então a situação do Beck, que sempre foi bastante difícil, né, porque começava o campeonato sem saber como que ia terminar. E desde então o Blumenau e a torcida estão vivendo num sonho, né? Tranquilidade. É algo que talvez o Beck, desde que comecei a acompanhar o Beck, lá em 2013, né, com meus 18 anos, fui pro estádio pela primeira vez, ver um jogo do Blumenau, desde 2013 a gente nunca viveu uma fase tão boa do clube. Então a SAF foi pé quente, né? Porque já ganhou a Copa como SAF, então, né? E a vaga para a Série D como SAF. Não chegou a ganhar a Copa Santa Catarina. A Copa Santa Catarina o Beck Ah, foi em terceiro não, lugar. verdade, desculpa. Foi em terceiro. Verdade, parou na semifinal, né? Perdeu pro Joinville nos pênaltis. Verdade. Ele Mas pegou a vaga porque quem estava na frente era melhor posicionado, o né? Joinville tinha vaga e o Figueirense tinha vaga na série Isso, C. mas já era a SAF. Não. Foi a primeira competição da SAF, então foi a Copa ou não? Foi a A segunda? primeira foi a Série B do ano passado. Foi a Série B, né? É. Foi a Série B e acabou perdendo pro Camboriú na semifinal. E essa campanha, esse início de campanha de Série D, 4 vitórias e 5 jogos. Antes de ontem perdeu para o Independente São Joséense, né? Perdeu 1-0 lá em Curitiba. O Edson foi no jogo, depois se der tempo ele fala um pouco. Mas esse início de campanha surpreendeu o pessoal aí ou não? Montamos um time para tentar brigar realmente por isso. O dirigente não, montamos realmente um bom time pensando nisso, sabe? Aquela história. Ou não, realmente surpreendeu. Como que é isso? Fala pra Assim, gente. surpreendeu porque o time montado foi visando a Série B do Catarinense, né? Então, Sim. pensando nesse sentido, por ser o primeiro campeonato que o Beck estava jogando, né, no 2026, não tinha jogado nada no primeiro trimestre, já iniciar o ano com 4 vitórias na Série D do Brasileiro, perdeu, né, no sábado, lá em Curitiba, no frio, chuva que tava lá. Enfim, valeu pela viagem, mas o jogo não foi bom. Mas é surpreendente mesmo, surpreendente pro Beck, né, a gente ignorando a questão de CNPJ, mas pegando a questão Blumenau Esporte Clube, né? Fazia quase 3 décadas que o Blumenau não jogava uma Série D de Campeonato Brasileiro, né? O último foi Campeonato lá Brasileiro de um modo geral, né? o último foi a Série C de 98. O último Tá. campeonato nacional que o Blumenau jogou foi a Série C de 98. Então, basicamente 3 décadas, né? O Blumenau voltando a jogar uma competição nacional e surpreendendo, né? Perdeu no sábado, mas tá líder do grupo, com 12 pontos. Tem uma expectativa de conseguir avançar de fase, e a principal meta do Blumenau, da diretoria da SAF, é conseguir a vaga na Série D do ano que vem. Esse é o principal objetivo deles em relação ao brasileiro. Em relação à Série B do Catarinense, é subir como campeão, só sobe um, né? Então tem que ser campeão para conseguir a vaga. E entrando em segundona, já entrando aí na especialidade da página e na sua especialidade. O que você pode falar do. Primeiro, vamos falar do nível técnico da segunda 2026. Né, a gente sabe que mudou o regulamento esse ano, né? O futebol catarinense está passando aí por essa reformulação. Até te pergunto, uma das perguntas é o que você pensa dessa reformulação, né? Diminuindo aí o número de times da primeira divisão, caindo 3, subindo só um. Eu, pessoalmente, acho muito injusto subir um time só, né? Pode acontecer o que aconteceu em Alagoas, falamos hoje de Alagoas já, pode acontecer, né,
um time fazer uma grande campanha, como o Zumbi está fazendo nos últimos anos aí, e não, acabar não subindo. Se bem que Santa Catarina será pontos corridos, né? Evita um pouco o que é legal. Eu sou 100% a favor do campeonato de pontos corridos. Antes da gente entrar definitivamente na segunda, o que você acha dessa nova formulação aí da segundona, diminuindo a primeira divisão, né? Como que fica a terceirona nessa história toda? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você acha que Olha, realmente Sérgio, precisa de menos times na primeira divisão ou não? não, eu sou bem contra isso. Eu acho que foi um baita tiro no pé da federação ter feito isso. Inclusive, a justificativa da Federação Catarinense de Futebol em relação à diminuição é por conta da mudança da CBF, né, em relação ao calendário. Mas pensando, né, pô, ali em São Paulo, né, o Campeonato Paulista não tem 10 times, né, tem bem mais do que 10 times. Sim. A Tem, Série tem. 1 tem 12, né? Série 1 tem 12, a 2, a 3, 16. E muitos times da 2 jogam, né? Tem time na Série C, tem time na Série D, né? E não Exatamente, atrapalha. O jogo exatamente. é quarta E aqui, estadual, final de semana nacional e não e, atrapalha muito. e aqui, e aqui eles, a justificativa da federação, porque como não teve outra alternativa, tiveram que diminuir o número de equipes para 10 equipes, como se não tivesse outra possibilidade. Acho que foi um baita erro da federação nesse sentido, com a própria doença dos clubes, né? Inclusive as equipes votaram, né, para ser rebaixado É, 3 ou 2 equipes, inclusive o Figueirense votou para rebaixar 3 equipes, né, esse ano, e foi um dos rebaixados, né? foi, Então não foi pode o reclamar. karma ali, não pode reclamar. Então foi um baita tiro no pé em relação ao campeonato, porque mais equipes poderiam valorizar o campeonato. Sim. Agora, agora, ironicamente, vai valorizar a Série B do Catarinense no ano que vem, né? Com Figueirense e Joinville. Mas acho que É, não era o objetivo da exatamente. De federação certa nesse sentido. forma, no sofrimento, vai acontecer um pouco o que aconteceu com a Série B do brasileiro, né? Não sei se é novo, não sei se você se lembra, mas quando o Palmeiras e Botafogo, e eu vou puxar a sardinha para o meu lado também, a Portuguesa, caíram em 2002, ninguém olhava para a Série B do brasileiro, né? Precisou dois times, dois e meio, vamos pôr a Portuguesa como dois e meio gigantes caírem para olharem para a Série B, transmissão e tudo mais. Acredito que pro ano que vem, é, enfim, já tem que transmissão para o YouTube, a segunda hora catarinense, mas acho que com a presença do Joinville e do Figueirense vai ser muito mais. é, Como você falou, os olhos vão estar muito mais virados para a segunda hora do que 2026, por exemplo. Né? De Ah, certa com forma, certeza, né? valorizou a segunda hora. Valoriza a segunda ano. Mas não era o objetivo da federação quando ela quis mudar isso, né? O objetivo da Isso. federação era valorizar a Série A do Catarinense, né? Nunca a segunda ano. Apesar que já tivemos times grandes que caíram, né? O Criciúma já foi rebaixado, o Avaí já foi rebaixado. Criciúma mesmo, há pouco tempo atrás. É, Né? foi É, 2022, né? Que jogou a Série B do Catarinense. isso. Figueirense, na década de 80, também foi rebaixado. Não, sim. Né? Então, Santa Catarina tem essa peculiaridade, né? Os times da capital, acho que Santa Catarina, não sei se você vai concordar, né? Bom, eu sou de uma geração que veio do Criciúma, né? A geração dos anos 90, que viu o Criciúma muito bem como o principal time do estado, né? E até comentei isso quando o Criciúma caiu para a primeira divisão, para a segunda catarinense, que era muito estranho, né? Ver para mim o Criciúma é o principal time do estado, por questão geracional, assim. A Santa Catarina e a Paraíba, né? Os principais times são os do interior, né? Com todo respeito ao Avaí e Figueirense, Criciúma dominou os anos 90, né? Avaí e Figueirense ficaram nos anos 90 fora do Brasileirão, da Série A do Brasileiro esse tempo todo, né? Depois veio a Chapecoense também muito forte, né? O Joinville por um tempo também chegou na primeira divisão e foi o principal time do estado. Avaí e Figueirense sempre ficam ali meio na, no meio termo, né? E o que acontece muito na Paraíba é curioso isso em Santa Catarina também. Agora, falando de segundona 2026, esse novo regulamento, é, o que eu comentei no programa semana passada, né? A princípio, eu vejo todos os times muito iguais, não sei se você vai concordar comigo, né? O Beck surpreendendo, colocou um pouquinho mais de holofote para cima dele por conta desse início de Série D, mas eu acho que será um campeonato muito equilibrado essa segunda 2026. O que você acha? olha, eu concordo que vai ser um campeonato bem equilibrado, mas tem algumas equipes que, pelo menos ao meu ver nesse início, já largam um pouco à frente.
que o Blumenau, né, mesmo jogando a Série D do Brasileiro, né, ao mesmo tempo, né, mas ainda assim tem um time para jogar duas competições. Então que empatou o primeiro jogo contra o Tubarão entrando com o time reserva, depois os caras foram entrando, e depois ganhando o Caravaggio na segunda rodada, lá em Nova Veneza, que é difícil jogar lá em Nova Veneza, em 3-1. E o Joga com o time Caravaggio que titular. veio, que foi rebaixado no E é passado, né? isso, foi rebaixado Né? junto com o Ercílio. O próprio Ercílio Luz também que montou um time para subir. Inclusive, é o comentário que existe aqui em Santa Catarina que o Ercílio tem a maior folha salarial da Série B, melhor do que o do Blumenau. Eu acho que é o favorito, né? Realmente, ou não? É, o Você Ercílio, acha? Você acha que o eu acho, Ercílio é o favorito? eu acho que o Ercílio ele é o favorito junto com o Blumenau. Acho que os dois são os principais Tá. favoritos. Pela folha salarial que os dois têm. São próximas, mas pelo menos a conversa aqui é que o Ercílio tem uma folha um pouco maior. Daí logo abaixo, mas também assim, montaram times para subir. O Metropolitano, que empatou hoje com o Percílio, em Blumenau. Montou um time junto com a parceria lá com a LA Sports, montou um time, nomes interessantes, acho que pode surpreender. E o Tubarão, acho que esses que empatou o primeiro jogo com o Blumenau, na segunda rodada, E hoje é o ganhou líder, né? O Tubarão hoje pelo saldo é o hoje é o líder. líder, era o saldo de gols o líder. Empatou na segunda rodada com o Juventus, ganhou de 4-0. Acho que é os quatro largam na frente, com um favoritismo, pelo menos olhando no começo, por Ercílio e por Blumenau. O Caravaggio acho que veio um pouco abaixo. Caravaggio, o Juventus, acho que montou um time interessante, tem um técnico experiente, que é o Luiz Carlos Cruz, mas perdeu, tomou uma sapatada lá do Tubarão, empatou em casa no jogo com o Nação. Acho que o Juventus talvez possa se recuperar ainda, porque o campeonato é longo, né? São 18 rodadas, estamos só na segunda rodada ainda, então tem bastante tempo ainda pela frente. Sim. Mas é um time que eu acho que pode ainda crescer na competição. O Nação, como é um projeto de base, formação de base, acho que o objetivo deles também nem é subir. Já jogou a Série A recentemente, né? Jogou a Série A do Catarinense há uns 2 anos, foi rebaixado junto com o Inter de Lages ano passado. Acho que o objetivo deles no momento não é subir. O Guarani de Palhoça, que é o atual campeão da Série C, acho que é a mesma coisa também, o objetivo deles não é subir, é investir na base. E perdeu hoje por Nação, então tá zerado na pontuação até agora. É. E o Jaraguá. O Jaraguá acho que é o mais fraco entre, pelo menos dos jogos que eu vi, o Jaraguá tá um pouco abaixo. É o A Paulista seu. Cai em dois, né? Ou cai em três tá em também? dois, tá em dois, tá em dois. Só Sobe em próximo dois da Série rebaixamento C. é o Jaraguá e mais um, então. Fosse assim, fosse pra falar agora, assim, pra postar um rebaixado, É. eu É o que você postaria falou, é um no campeonato Jaraguá. longo, né? É difícil, né? Mais longo ainda. O Outra próprio coisa que Blumenau, se for começar a avançar na Série D e. Ah, nossa, pintou o jogo, imagina, do melhor dos casos. Estamos brigando para subir para a Série C. Eu acho que aí a prioridade vai ser subir para a Série C do que, né, brigar pela segundona, né? Porque vai coincidir lá na frente, uma hora os dois vão afunilar, né? E o Blumenau vai ter que fazer essa decisão. Acredito é, eu. Porque passar de fase, acho que o Blumenau, pelo jeito, passa de fase na Série D, né? tudo tá encaminhando para passar de fase, né? Acho que o objetivo deles Isso. é pelo menos garantir a classificação na Série D do ano que vem. Esse é o objetivo da SAF. Bom, o Ederson falou dos resultados, eu vou passar os resultados completos aqui para vocês bonitinho dessa segunda rodada, então, da segunda rodada de Santa Catarina. No Caravaggio 1, Blumenau 3, esse jogo quarta-feira, certo? O Blumenau vencendo aí fora de casa, quarta-feira passada, né? O Tubarão fez 4-0 do Juventus, aliás, o Tubarão que lançou camisas lindíssimas essa semana, né? Inclusive reeditando ali o Tubarão antigo, né? O Tubarão Tubarão dos anos Futebol Clube, né? 80, o clássico, camisas muito Tubarão FC lá bonitas. dos anos 90, É, 2000. Grande Tubarão é, FC. exatamente. Outro que também voltou com o escudo antigo, inclusive, né? O Metropolitano 0-0 com o Ercílio Luz, jogo em Blumenau. Jaraguá perdeu por 2-1 para o Fluminense de Joinville, perdeu dentro de casa, né, lá no João Marcato. E o Nação venceu o Guarani 1-0. O Nação está mandando em Joinville em seus jogos, não é mais em Araquari. O Araquari Nação não tem mudou de estádio, né? cidade, não? Não, o Araquari não tem estádio. Ah, Cidade tá. que não tem estádio. Como Araquari fica do lado de Joinville, né? Araquari é quase um Ah, bairro de tá. Joinville. Então eles jogam na Arena Joinville. Mas a sede continua sendo Nação A Araquari, não sede, mudou. a sede É, ainda era Araquari. Na verdade, a tá. Nação ele surgiu em Joinville, depois jogou um ano em Canoinhas, depois voltou Isso, para Araquari. Então ele teve isso. uma vida já meio cigana.
É comum aqui no estado, bem comum isso no estado. Né? Agora, me surpreendeu a sua fala a respeito do Guarani de Palhoça. O Guarani de Palhoça é um time, pô, tradicional, né? Ele hoje é um time Bastante. que investe basicamente em base hoje, então é isso? É, Já há alguns atual, anos, né? é, Já há alguns anos conquistou o o acesso foco ano deles passado, né? foi o campeão da Série C do ano passado. Isso, Também que era só 3 times, né? Era tá. só o Guarani, o Fluminense e o Imbituba. Vamos Mas falar disso foi mais campeão. tarde ainda, né? Vamos falar disso Isso ainda. ali, isso ali é uma situação. Mas enfim, não, foi campeão no passado, ganhou, foi campeão em cima do Jaraguá. Mas o foco deles é a categoria de base. Esse é o principal objetivo É, do Guarani, revelar jogador mesmo, né? levar jogadores. Então tem um elenco Agora, jovem, né? tá, O técnico do Guarani era o técnico da base do Avaí. Então já tem essa. tem uma parceria aí, né? Não uma parceria, mas o objetivo deles é passar na base, mas que o próprio técnico já é um técnico que tem experiência na categoria de base, Tá. né? Esse técnico do Guarani, ele só treinou só o Guarani foi campeão no ano passado, mas também antes de ter treinado o antigo Biguaçu. Foi campeão da Série C do Catarinense lá em 2011, se não me engano. Depois disso, só trabalhando na base do Avaí. Então, o foco deles é agorizado, na base. Passar também a classificação, aproveitar aqui que já estamos emendando esse assunto da segundona. Como eu disse, o Tubarão está liderando o campeonato hoje, né? Pelo saldo de gols. O campeonato muito no começo ainda, né? 2 rodadas apenas. Tubarão, Ercílio, Blumenau, Nação e Metropolitano são as equipes que têm uma vitória e um empate, tá? São as equipes que estão com 4 pontos. Uma derrota e uma vitória. O Fluminense de Joinville e o Caravaggio, que são as equipes com 3 pontos. Com um único empate, um empate e uma derrota, o Juventus de Jaraguá do Sul e as duas equipes que não venceram até agora, o Guarani de Palhoça e o Esporte Clube Jaraguá. 2 jogos, 2 derrotas, o Jaraguá por ter o pior saldo aí, né? E é o Lanterna. Hoje da segunda catarinense, campeonato muito no começo, né? São os Duas dois times rodadas que subiram ano apenas. passado, né? Quis falar. Oi, Edson, desculpa. São os dois times que subiram ano passado, né? O Guarani e o Jaraguá. O Guarani e o Por conta Jaraguá, isso. Né? Ah, uma pergunta que é importante a gente fazer. Esse sucesso do Barra, recente do Barra, né? Campeão da Série D, campeão catarinense, uma nova forma de administrar aí o futebol, né? Com investimento de dinheiro de fora. Né? Você mesmo disse que os investidores do Beck são ingleses, né? Se sente influência desse sucesso recente do Barra em outras equipes do interior catarinense, né? Que é um exemplo a se seguir, não sei se você concorda, né? É um sucesso recente, independente do time ser simpático ou não, isso é outra história, né? Mas é um sucesso recente, um time que já construiu o seu estádio, se tem um bom investimento, numa cidade que é rica, é verdade, mas tem um bom investimento. Se sente influência desse sucesso do Barra, outras equipes estão querendo seguir a influência do Barra, porque aqui em São Paulo tem muita equipe que está tentando imitar o Mirassol. Agora o Mirassol virou o queridinho do interior de São Paulo, né? O Barra, tá acontecendo isso aí em Santa Catarina, muita gente querendo imitar o Barra ou não? Com certeza. O Barra, ele é aqui da região do Vale, né? E então, tem a imprensa aqui do Vale do Itajaí comenta bastante sobre o sucesso do Barra. E é visto como um espelho, né, para muitas equipes, inclusive para o próprio vizinho, né, o próprio Marcílio Dias. Então, o pessoal da imprensa de Itajaí comenta bastante sobre isso e de outras cidades também. O Barra é visto como um exemplo a ser seguido no momento, né? E o Barra, ele começou o futebol profissional em 2013, no mesmo ano que comecei a página. Então, eu acompanhei toda a história do Barra, desde o seu surgimento, desde o seu nascimento em 2013, até culminando com o título tanto da Série D do ano passado, quanto do Catarinense esse ano. E o Barra, quando ele surge lá em 2013, no primeiro ano dele como profissional, eles ficaram em último na Série C do Catarinense. De 9 equipes, o Barra foi o último colocado. E na época já tinha todo esse. Claro, ninguém sabia como seria o futuro do Barra, né? Mas já tinha a sementinha do que ia ser o futuro da equipe, com próprios investidores. E o Barra ficou em último, ficou atrás do Maga, que é uma equipe que não existe mais, mas que era né, na época era visto Adoro, como um adoro o grande. Maga. O Maga é um dos O times mais Maga, legais do. Alô, pessoal pessoal de Indaial, retornem com o Maga. Fica aqui o recado de um fã alternativo do Maga, o né? Maga era no Mino Raiola, né? Aquele empresário de futebol lá que morreu faz alguns anos.
Sim, ele era o sim. empresário italiano. Vemos a notícia da época que o Maga fazia todo. Era uma equipe que existia aqui, mas para registrar os jogadores para mandar para fora do país. Enfim, a história do Maga também dá para fazer uma live só para falar sobre a história do Maga. É incrível. Não, daria para fazer um programa inteiro só sobre futebol catarinense, porque Ah, com certeza, sim. toda a influência de Perdigão, Seara, né, e nos anos 60 ali, né, aí depois o domínio do Criciúma, tudo que eu falei já do domínio dos times do interior, né, e Próspera, tem tanto time, Caxias e Joinville, tanto time legal, e por muitos, acho que nos últimos anos aí, né, os piores times do país vieram de Santa Catarina, né, o Maga, né, a própria Caçadorense teve um ano que foi também um dos piores times do país, né, goleiro de 70 anos jogando, goleiro do meu tamanho, gordão jogando. Santa Catarina Do tem Porto no muito. passado, né? É, 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 Grande Everton, grande Everton. e, Everton, grande, e 44 anos. Mas ganhou o jogo, né? Ganhou o jogo, o primeiro jogo que eles ganhou, jogou, eles não, ganharam. não sei se você Show lembra, bola depois contra das o defesas dele, ele fez boas defesas, né? É engraçado, mas ele representou bem sim. o time Inclusive, na ali. minha coleção de camisa, tem a camisa do goleiro do Porto. Olha aí, né? A camisa, Sensacional, cara. pessoal acha camisa rosa. Aqui, ó, camisa rosa do goleiro do Sim, Porto. Essa é a camisa do goleiro do Everton no Porto. Autografada por ele, inclusive. olha, ó, pô, isso vale ouro, meu Deus. Autografada. Estou com inveja, estou com inveja. Não é legal, mas tá tudo bem, né? Mas o Everton é muito, muito gente boa. Se quiser uma camisa Não pra falar é, com. não, Mas sobre o Barra, né? Voltando, a gente deu. A gente viajou um pouco, é, mas voltando ao é o assunto que sobre o mais faz, Barra. a gente mais faz esse programa é viajar. Não fica, não Ah, liga, perfeito. não. Então, Não estou em liga, não. casa. Mas assim, futebol catarinense dá pra falar, fazer toda semana falar sobre história do futebol catarinense que É, vai ter assunto. Mas sobre o Barra, assim, então o Barra ele surgiu em 2013, né? Ficou em último na Série C. Mas depois ele vai ter um processo, um crescimento gradativo, né? Foi campeão da Série C do Catarinense em 2015, jogou a Série B, ficou alguns anos na Série B, depois conseguiu ser campeão em 2020, eu acho, não lembro agora. Ele subiu para a Série A em 2021, 22, não lembro agora quando foi campeão. Então teve um processo gradativo. Então sim. pensa, se o seu time esse ano está ruim, mas ele pode crescer, igual o Barra, né? O Barra surgiu, foi o último colocado. Mas Não, não, tudo, mas isso no seguiu futebol é. depois, né? Quantos times eram saco de pancadas? Pô, todo esse tempo que eu faço FATV, né? Quantos sacos de pancada eu não vi que hoje. O Mirassol mesmo, eu vi o Mirassol jogar sexta divisão do Campeonato Paulista. Para mim é impensável ver o Mirassol hoje ganhando o jogo da Libertadores. Se viesse alguém do futuro e me falasse, ó, o Mirassol em 2026 vai estar jogando a Libertadores e o contrário também acontece, né? O seu Caetano, por exemplo, o Paulista, de Jundiaí, dando exemplos aqui de São Paulo, né? E em Santa Catarina também tem Até exemplos pegar o assim. meu próprio Blumenau, né? Blumenau, lá em Isso, o 2015, Joinville mesmo, levando né? o Joinville também. Enfim, Né? dá para citar vários exemplos. O Então o Joinville Barra teve uma arrancada, chegou na Série A e jogar a Série A quebrou o Joinville, né? Então, sim, quebrou. A né? Joinville a situação é bem complicada, né? São vários anos de péssimas O próprio administrações. Santa Catarina, né? Santa Catarina Clube. Sim. Teve um ano que foi o pior time do país disparado. E hoje é um time bem consolidado na primeira divisão, quando o É, Pepinho treinava o time e tudo mais. Foi. sim, o Santa ele teve, não digo sorte, mas ele se encontrou lá em Rio do Sul, né? É uma cidade Rio do Sul é uma cidade que estava carente de futebol, uma cidade que tinha um estádio bem legal, mas que não tinha um time profissional desde lá do Alto Vale, lá dos anos 2000. Então Isso. ficou 2 décadas sem ter um time profissional. O pessoal do Santa, que antes era uma equipe imigrante, né? Jogava em várias cidades do estado, se achou lá em Rio do Sul e criou raízes e a torcida apoiou junto, né? Desde do primeiro ano do Santa lá em Rio do Sul, foi em 2022, que eles foram campeões da Série C, a torcida já abraçava o time e hoje na Série A, a torcida do Santa Catarina E lota o foi. estádio no próximo jogo, né? O ano passado foi a grande sensação da primeira Foi grande divisão, né? situação. Esse ano também fizeram uma campanha Fez boa legal, campanha, assim. boa campanha também. Né? Com o Fezan, que hoje tá lá, tá aqui no Canindé, tá aqui na Portuguesa, né? Sim. Bom, voltando a Blumenau, voltando ao futebol de Blumenau, como que é a rivalidade Metropolitano-Beck, né? Porque eu sou da geração que viu o Beck bem. Eu cheguei a ver o Beck bem, criança, mas viu o Beck antigo bem.
depois o Metropolitano, o Beck, enfim, morreu, o Metropolitano chegou, dominou a cidade, foi por muito tempo o principal time da cidade e o Beck volta. Existe uma rivalidade entre os dois times da cidade. Pelas redes sociais eu vejo, sempre que eu posto alguma coisa do Beck, vem torcedor do Metropolitano reclamar e vice-versa, né? Mas rede social a gente sabe como que é, né? É terra de ninguém. No dia a dia, como existe rivalidade, um clássico, um derby de Blumenau é pegado, como que rola a rivalidade Metropolitano-Beck? Não, a rivalidade, ela existe, sim, mas é uma rivalidade né, de times pequenos, né? Não fica assim, uma rivalidade que movimenta a cidade, porque são times ainda Tá. que estão construindo as suas torcidas ainda. Então, o Blumenau tá voltando agora, foram poucos jogos entre as equipes, né? Acho que foram 10 jogos, 11 jogos entre as equipes. Desde lá de 2000 e... O primeiro jogo foi lá em 2003, pela Série B do Catarinense. Inclusive, o próprio Metropolitano ganhou do Blumenau de 6-1 no primeiro jogo, no SESI. Depois, no retorno, foi jogado lá no estádio Derbal Ramos da Silva, né? O Deba, que já foi demolido, infelizmente. Sim. Antigo do Beck. Então... Mas é uma rivalidade que ainda está sendo construída, né? Acho que os dois times têm torcidas que apoiam, são apaixonadas pelas equipes, mas é uma rivalidade. Em relação a torcidas, ela existe. É muito de rede social, né? Ainda bem, pelo menos Ah, não, é. nunca teve qualquer tipo de confusão entre as torcidas, espero que nunca tenha. Mas entre as torcidas, ela existe muito em nível de rede social. Agora, em termos de diretoria, também essa rivalidade existe, né? A própria questão do SESI, né? Do estádio de Blumenau, ele está em processo de municipalização, né? O estádio agora não é mais do SESI, né? Agora o estádio está sendo municipalizado e o estádio ele foi passado para o BEC por processo de 2 anos, se não me engano. Então o estádio agora ele administra o estádio a Blumenau. Tá. E agora o Metropolitano lá tava pagando aluguel para jogar no estádio, R$ 10.000 por jogo para jogar no estádio. O Metropolitano hoje jogou no SESI. Jogou no SESI. Tá, tá. E, então, mas o SESI ele é da prefeitura, né? Na verdade, ele Isso. está sendo passado para a prefeitura ainda. O processo ele não está. Tá. Mas daí a prefeitura, junto com o E governo do passou estado, pro Blumenau. para o Blumenau cuidar. Porque o Blumenau, ano passado, em 2025, quando a SAF assume, eles tiveram que reformar todo o estádio. O estádio ficou desde 2019 até 2025 basicamente abandonado, né? Não tinha mais jogos profissionais na cidade, o estádio ficou lá ao relento. Então, tiveram que reformar todo o estádio. Então, a SAF do Beck, a ideia inicial era os dois clubes dividirem, né, a Sim. reforma. Mas aí o Metropolitano ainda passa por um processo de reestruturação financeira. Então, quem bancou as reformas do estádio foi o Blumenau, bancou sozinho. Deu 1 milhão e pouquinho para reformar o estádio. O Blumenau bancou a reforma toda sozinho. Então, por conta dessas reformas, a prefeitura cedeu o estádio por 1 ano, 2 anos, agora não sei certo, para o Blumenau poder utilizar. Em troca, o Blumenau mantém o estádio, as reformas do estádio, mas para jogar lá, o Metropolitano tem que pagar R$ 10.000 por jogo para poder jogar lá. Ah, Então, as barato reformas. até. Barato. Não é caro. É. Não, para um time da segunda, e ainda mais em uma fase financeira ruim, é caro, né? Mas perto dos aluguéis aqui, tudo bem, São Paulo é outra realidade, né? Mas perto dos aluguéis de estádio aqui em São Paulo, R$ 10.000 até que é barato, né? E tem estádio da segunda aqui, da nossa quinta divisão, que é mais caro para alugar do que esse. Mas uma pergunta que não quer calar, que a gente tem que falar também sobre isso, né? Já antecipando o ano que vem, que a gente vai ter Figueirense, Joinville e o Carlos Renault que caíram. É, duas perguntas, na verdade, né? O degrau, o nível técnico da segundona hoje, o degrau é muito alto para a primeira divisão. Né? Eu vi que o Carlos Renault sofreu bastante, cara. Né? Eu assisti a estreia do Carlos Renault, até porque eu estava bem empolgado de ver o Carlos Renault voltando para a primeira divisão. Como eu cheguei a comentar no programa, não sei se você assistiu esse programa específico. O time do Carlos Renault era muito ruim, cara. Nossa, e aí eu não sei se o degrau realmente era manteve o elenco da segundona, e o degrau da segunda para a primeira é muito alto, e o nível técnico da segundona que é mais fraco mesmo, e o Renault sentiu essa diferença, né?
Depois até se recuperou, meteu 4 no Figueirense, enfim, e cá entre nós não merecia ter sido rebaixado, né? Figueirense e Joinville mereciam muito mais ter sido rebaixados do que o Carlos Renault. A grande vítima na história toda foi o Carlos Renault, na minha opinião. Porque os dois piores times do campeonato, não sei se você vai concordar comigo, realmente eram Figueirense e Joinville, né? O Carlos Renault Todos depois os caras entre os dois últimos, né? o Carlos Renault Quase depois dois se recuperou, exatamente, foram os dois últimos do quadrangular. Primeira pergunta que eu faço esse degrau é muito alto, quem subir esse ano vai sofrer o ano que vem? E o inverso, muita gente fala, muito torcedor do Joinville e do Figueira falando, o ano que vem vamos passear, o ano que vem vai ser mole subir, vamos subir invicto. Pô, óbvio, tem muito papo muita lorota de torcedor. Mas o que Joinville e Figueirense vão encontrar na segundona e qual que é esse nível técnico? Realmente vai ser um campeonato fácil para ambos o ano que vem ou não? Qual que é a sua opinião? Duas Não, não vai perguntas ser um em uma. campeonato. Não, Mas não vai ser um campeonato fácil, é um campeonato difícil. Eu acompanho a Série B do Catarinense, assim, bem diretamente desde 2014. Então, não é um campeonato fácil, é um campeonato bem difícil, com equipes, mais que o nível técnico não seja muito alto, mas o nível da Série A do Catarinense também não é muito alto, né? Então, o nível também foi baixo esse ano. Mas o degrau entre a Série B e a Série A ele existe, mas o próprio Camboriú, né? O Camboriú foi vice-campeão da Série B ano passado e conseguiu se manter na Série A sem muitos sustos. Então, o Carlos Renault, talvez postou errado em algumas coisas, acabou sendo rebaixado, mas o Camboriú conseguiu permanecer. o Camboriú foi semifinalista esse ano, não foi? Foi Foi semifinalista. semifinalista. Foi. Então montou um time também de gurizada, um time jovem, e conseguiu surpreender bastante, né? E jogando, nem joga em Camboriú, né? O Camboriú jogou lá em Floripa. O É, estádio do Camboriú tá sem estádio, né? tá sem estádio, Existe verdade. estádio lá, mas tem uma briga política lá entre Eu o cheguei, eu prefeito da cheguei a cidade. falar disso, né? O que aumenta o feito, né, de chegar na semifinal, Sim, quase chegar na final. Por pouco não chegou na final. Sem estádio, vindo da segundona, menos dinheiro do que todo mundo. Então, o que o Santa Catarina fez também no ano antes, né? Santa Catarina e Camboriú são exemplos aí, né? E óbvio, o Barra também por ter sido campeão. Mas Joinville e Figueirense, então vão. Porque a minha impressão vendo de longe, Ederson, são times muito estruturados, são todos, né, times com boa estrutura, né? Ercílio, excelente estrutura, é um time com uma boa condição, vindo de longe, né? O Beck, SAF com dinheiro estrangeiro, né? Jaraguá e Guarani, muita camisa, muita tradição, né? Por isso que me surpreendeu a informação de que o Guarani hoje aposta só na categoria de base, pela tradição dos times. Metropolitano também é um time que nos últimos a gente sabe que nos últimos anos está uma fase financeira difícil, mas também tem boas participações na primeira divisão e tradição. O Caravaggio teve na primeira divisão recentemente, né? E é um time de muita história, a história na várzea, mas muita história. Eu não acho que Figueirense e Joinville vão a mesma facilidade que o Paraná está encontrando, por exemplo, na segunda hora do Paraná esse ano. Eu não acho. Né? O próprio Criciúma sofreu quando jogou a segundona, né? Você concorda? mas Realmente. o Criciúma ainda Fala. tinha um diferencial em relação ao Figueirense e ao Joinville, porque o Criciúma ele estava jogando a Série B do Catarinense, mas estava jogando a Série B do Brasileirão, ao mesmo Isso. tempo. Com dinheiro, com uma estrutura. O Criciúma ele foi rebaixado, mas ele foi rebaixado da série A do Catarinense para a Série B, não por uma questão financeira. Aconteceu lá uma outra situação lá. Já ao contrário do Joinville, o Joinville está numa situação difícil financeira, estão lá num negócio lá de meses já para a SAF, para vender lá para uma empresa de fora. O Figueirense também está numa situação financeira bem complicada, lá teve até a questão da renúncia do pessoal da SAF. Enfim, a situação dos dois, comparado com o Criciúma, é totalmente diferente. Então, assim, não vai ser fácil, vai ser bem pegado. E sobe em 2 ano que vem, né? Vão subir 2, mas ainda pode, não vai ser fácil, porque o Figueirense, ele vai jogar a Série C ao mesmo tempo, né? Ou a Série B, se ele subir, ou a Série D, se ele cair, né? Mas vai estar jogando. O Joinville vai depender se ele vai conseguir a vaga na Série D do ano que vem, né? Toda essa questão ainda. Mas vai ser difícil. O Blumenau, né? O Blumenau tá jogando a Série D e a Série B. Tá mesclando o time. E agora, nessa semana agora, vai jogar quarta-feira pela Série B do Catarinense contra o Juventus em Jaraguá do Sul. Sábado,
joga contra o São Joséense em Blumenau, e domingo joga contra o Fluminense de Joinville também em Blumenau. Então vai jogar quarta, sábado e domingo. Aí confusão com essa tabela. Então imagina um Figueirense, um Joinville tendo que fazer a mesma coisa também. Não é fácil. Não vai ser fácil. Então quem acha que eles vão brincar na Série B, botar o time de base para jogar, vai ser, não vai ser, porque a Série B ela é bem pegada. Não é um campeonato fácil, não. Então, altas aventuras esperam, aguardam Figueira e Joinville ano que vem. Eu também acho que não vai ser essa facilidade toda, a facilidade que o Paraná está encontrando, por exemplo, né? E de outros times tradicionais, o América do Rio, que está apodrecendo na segunda hora do Rio há muito tempo, né? Camisa não ganha jogo faz muito tempo, né? E é o que você falou, né? O Criciúma caiu num acidente. O Criciúma, o Figueirense e Joinville não, né? Figueirense até ação judicial, falência, transfer ban, né? E os dois times eram ruins mesmo, né? O time do Criciúma que caiu não era ruim. Figueirense e Joinville, né? E o Figueirense que abre o olho na Série C também, que eu não sei, não. Acho que o ano que vem o Figueirense repete a saga do Blumenau na Série D. Não quero jogar uma praga aqui, mas eu não sei, né? Enfim. Inclusive, a gente pode ter no ano que vem, na Série B do Catarinense, Joinville, o Nação Araquari, que joga na Arena Joinville, Isso. e o Manchester Catarinense. Isso. Manchester Catarinense que é para jogar a Série C esse ano, né? Então vai ser o única equipe estreante na Série C. Vamos entrar na Série C agora, né? Vamos lá, então. Antes da gente falar da Série C, só passar. O Ederson comentou do terceiro jogo terceiro jogo do Blumenau contra os Juventus, passar a rodada completa, a terceira rodada da segundona, para a gente encerrar o assunto segundona. No Renato Silveira, em Palhoça, Guarani e Caravaggio. O Metropolitano recebe o Nação, em Blumenau. Em Jaraguá do Sul, Juventus e Blumenau, no João Marcato. O Tubarão recebe o Jaraguá, em Tubarão. E na quarta-feira, 8 horas da noite, na Arena Joinville, o Fluminense de Joinville recebe o Hercílio Luz. São aí os jogos da terceira rodada. E todos os jogos da segunda Catarinense. Oi, fala, repete. Todos os jogos da rodada, com exceção do Fluminense e Hercílio, quarta tarde, né? Porque os estádios não tem iluminação. Tá. E todos os jogos com transmissão no YouTube. É importante falar isso também, né? Todos os jogos com transmissão. Se tiver quarta tarde aí sem fazer nada no seu trabalho, tem um joguinho legal quarta-feira, né? Não faça que nem a gente que faz atestado para ir pro jogo, né? Deixa pra lá, né? Esse é outro assunto que a gente tá comentando off. Piadas internas. Terceiro, eu abri uma notícia aqui com a lista dos times que participaram do primeiro conselho técnico, aquele prévio ainda, que todos os times se interessam a jogar, né? Ano passado, você sabe que eu xinguei muito a terceira catarinense aqui, né? Porque o campeonato que já foi tão legal com tantos times, acabamos de falar aí do Maga, né? E times, o Porto, o Maga, o próprio Inter de Lages, que eu não sei se volta esse ano, né? Caçadorense, o Videira, tanto time legal que jogou no terceirona catarinense nos últimos anos, né? E o ano passado, nos 2 últimos anos, né? O ano retrasado também foram 3 times, né, Ederson? E o campeonato que está bem largado pela Federação Catarinense, que, de certa forma, na minha opinião, faz um bom trabalho. Não tenho muito a reclamar da Federação Catarinense, mas abandona a terceirona totalmente. E aí, 9 times mostraram interesse, é isso? Se eu estou certo aqui na minha conta. O Porto, o Pedra Branca, o Batistense, Caçador, o Próspera retornando aí, o Atlético Catarinense e o Manchester de Joinville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Né? E tem aí esse Içara também, que apareceu aí recentemente, né, que anunciou essa semana que também que está querendo se filiar para jogar a terceirona catarinense. Né? O Içara só no ano que vem. O Içara é só para o ano que vem? Tá. Já achei que fosse para agora, não. Tá. O Içara é só para o ano que vem. Então são esses aqui, a princípio, né? São 9 times, né? São 9 equipes que estão interessadas. Isso. Porto, Pedra Branca, Batistense, Caçador, Próspera e Atlético Catarinense, além do Manchester de Joinville, que também participou da reunião. A notícia diz aqui, ó, o Manchester de Joinville participou da reunião
mas ainda não viabilizou a profissionalização. Tem Imbituba e Inter de Lages que Uhum, podem jogar, mas não sabem se jogam. sim. É isso, Ederson. Pô, Inter de Lages, nosso Leão Baio, né, o time do mascote mais simpático do mundo, né, não podia ficar de fora dessa. O Inter de Lages que era para estar na primeira divisão, né, foi rebaixado porque desistiu da primeira. Que informação você tem de terceirona aí? Espero que a gente não tenha 3 times esse ano de novo, né, cara? O que você tá sabendo aí? As informações até o momento são bem iniciais. É, Uma o conversa campeonato é assim, mais para o quê? Outubro, né? Setembro, outubro. setembro, outubro. É. Setembro, dependendo da quantidade de equipes. O congresso, a reunião definitiva vai ser no final de junho. E o campeonato sempre começa em setembro, comecinho em setembro. Mas a princípio, né, o Porto está confirmado, o Porto joga. O Imbituba, pela conversa que eu tive com o pessoal, também deve jogar. O Caçadorense está com um projeto para voltar também, ficou afastado acho que 2 anos, um ano só, agora tá para voltar também. O Inter de Lages é um mistério, o Inter de Lages não tem nenhuma informação. O Inter de Lages lá teve um presidente que assumiu lá e tá bem difícil a situação do Inter de Lages. O Manchester é para jogar também, mas a impressão da imprensa de Joinville comenta que eles vão jogar. É para jogar no estádio do América, de Joinville. Olha, que legal. O Fluminense no passado jogou a Série B do Catarinense no campo do América. Tá. E o resto é um grande mistério. O Batistense é um mistério. Pedra Branca. O Pedra Branca também é um grande mistério. A Pedra Branca é da Palhaça, né? Lá da Isso, Grande é. Florianópolis. Né? O Pedra Batistense Branca São é mais João. ou menos como o Caravaggio também. É um time de muita tradição na Várzea, não é ou não? Nem tanto, né? O Caravaggio é É, bem maior. Assim. O Pedra Branca é não, um é. projeto mais Sim. recente, né? Bem mais recente. Mas jogaram já a Série C do Catarinense, lá em Sim. 2020 e 2021. Acho que eles se profissionalizaram. Jogaram acho que 2 anos, depois acabaram desistindo. Mas eles podem jogar ainda sem ter que pagar as taxas, né? Porque para se filiar na Federação Catarinense de Futebol, o clube novo é 400 mil para a federação, mais 500 mil para a CBF. Dá mais de 1 milhão para uma equipe se profissionalizar. Então, que a última equipe nova que se profissionalizou foi o Caravaggio, lá em 2021. Isso. Então, esse ano a gente pode ter uma equipe nova que é o Manchester, mas ainda não passou pelo processo de profissionalização. Tá. Então, o futebol catarinense, ele realmente faz bastante tempo que não surge uma equipe nova. E Sim. tem muito troca de CNPJ, cidade, isso é bem comum, mas uma equipe nova que passa por todo o processo de profissionalização é algo bem raro. Então, a gente pode ter uma equipe nova, né? Mas, a princípio, nada confirmado ainda. Né? E retorno, nenhuma ideia de um time, sei lá, pensar um time, o próprio Mada, o Videira eu sei que não, porque eu converso com o pessoal de Videira direto, o Videira morreu mesmo, né? Mas um É, o retorno assim que ninguém espera que pode pintar, né? Sei lá, um Araranguá da vida, sei lá, né? Sei lá, tô o, chutando alto. Seria O genial, hein? Araranguá Pô, seria, né? seria genial. Né? É, Araranguá sem estádio, né? Construíram um estádio novo lá em Araranguá, um estádio bonito, a Arena do Araranguá. Até participaram da reunião prévia alguns anos atrás, mas nunca saiu do papel o projeto de voltar. Mas é um time, né, que tem torcida, joga o amador, né? Foi campeão lá da Alarme, lá da Liga do Sul do Estado, uns anos atrás. É uma equipe que se voltasse ia ser genial, mas infelizmente ainda tá longe de isso realmente é. acontecer. Duvido muito. Bom, Mas você aí, quais são os destaques da sua coleção aí? Eu tô vendo Camboriú, cara, Ercílio. Essa do Tendo goleiro do Porto eu já, né? do Porto aqui, deixa eu movimentar um pouco É, aqui. Tem do Everton, autografada. Tem aqui uma isso. do Jaraguá, lá de 2012. Com o Pessoal escudo aqui antigo ainda, né? da antiga do Jaraguá. É. Uma do finado do Atlético Itajaí. Ah, eu pensei que fosse do Nação, é do Atlético Itajaí, sim, tá. Mais alternativa ainda possível. É. Também já era, não volta mais, né? Não, já trocou o CNPJ, né? O CNPJ foi Já comprado morreu, então. pro NFC de Blumenau, que é uma equipe que também tem um Tá, projeto de jogar profissional até o ano que vem. Mas eu também de base. Tem do tá. Fluminense de Joinville, grande fusão do Fluminense. bairro com o Legal, Carlos essa é Renault. sensacional. Carlos Renault, né? Essa eu comprei quando eu fui ver o jogo do Beck lá em Brusque. Foi lá a camisa do Beck, lá comprei a camisa do Carlos Renault.
né? Bem louco. Camboriú, Camboriú, Ercílio Luz ali do lado. Luz, do Eu tenho Avaí, modelo parecido dessa do Ercílio Luz, só que branco. A que eu tenho é branca. branca. É, Essa eu comprei ontem lá, comprei não, ontem não, lá, comprei sábado lá em Curitiba no Museu do Futebol, no Brechó do Futebol. é. Ah, legal. Lá tem umas Ó, coisas legais. tem uma Do do Beck, Próspero ali em cima, genial. Qual que é essa verde e branco do lado do Beck aí? do Jaraguá, do ano passado. Outro escudo, né? Ou não? É, esse escudo mais novo do Jaraguá. É. Lá em cima daí tem a do Brusque, uma do Beck dos anos 2000, não, 97, do Beck. É. Escudo Ah, mais antigo. é Beck? Eu achei que era o Próspera. Não, não é o Ah, Próspera, é o Beck, Beck. É o Beck, do Beck. Beck. Tá. Do Marcílio, do Figueirense e outro do Porto. Ivan do Não, os Porto. luzinhos lá do Santos do Porto. De camisa Pô, de jogo do Porto. Tem mais sensa- algumas do Beck também. Do Beck eu tenho vários. sensacional. Pô, Tem Santa Catarina é um estado que eu tenho pouquinho. Eu tenho uma duvideira, né? Que eu a do ganhei lá com. Videira, É. essa eu queria ter E também. tem a do Beck que eu mostrei. Eu ia fazer um programa hoje com a camisa do Beck. Mas como eu estou um pouquinho fora de forma, não vamos entrar nesse assunto, né? A camisa não passou no meu pescoço, né? Deixa pra lá. Não precisa entrar em detalhes mais, né? Detalhes, detalhes. Já para bom entendedor, minha palavra basta. Eu tenho uma Dercílio Luz branca, que é parecida com essa desse seu modelo aí. Mas Santa Catarina é um estado que eu tenho poucas camisas, cara, né? Mas acho que a do Videira vale de jogo, que eu ganhei quando eu fui lá. Enfim, o Videira nem jogava mais e eles me deram a camisa. E o Videira teve uma história bem curta, né? O Sim, Beck, né? O Vitória participou por um poucos anos do profissional, então. morreu por causa daquela divisão 1,5 lá, quem subia da segundona era para jogar primeira o Videira, né? Mas quem subia para segundona jogava repescagem e aí ele subiu da repescagem e desistiu, né? Uma pena, porque a O cidade futebol, é o futebol era bom. apaixonada por futebol ali, pessoal. Tem um estádio bem legal lá, o Luiz Isso, Leone, lá, o estádio top isso. lá. A pena que aquela região ali do meio oeste catarinense não tem clubes, né? É, Se você pegar o mapa das equipes profissionais na Catarina, é muito louco quase isso. todos estão no litoral. Tem na região do meio oeste pro oeste tem o Porto, que é de Porto União, lá na divisa com o Paraná, bem no Isso, norte do estado. A Concórdia e a Chapecoense. isso. Todos os outros são. O resto, o Inter de Lages, né? Que é de Lages, que é da Serra, mas não tá jogando. O Caçadorense é pra voltar, mas né, não conta com as Aliás, equipes quem nacionais, não volta é o voltou. caçadorense ou o caçador? Caçadorense. É Na caçadorense. verdade, vamos lá. O time surgiu como caçador, lá em É. 2011, 2010. Nessa época ele surgiu como caçador. Daí, nos anos seguintes, mudou para caçadorense. Mas é o mesmo. Ah, É aquela tá. equipe. Não é Tá. antiga caçadorense, dos anos 90, 80. Sim. É outra. É. Caçador também teve o Kinderman também, que já jogou o serial do Catarinense nos anos 2000, mas não é caçadorense, é o mesmo caçadorense que jogou a Série C do Catarinense faz alguns anos. Jogou a Série B também, foi bicampeão da série C do Catarinense, ganhou em 2012 e mais em 2020 também foi campeão. Ele foi rebaixado da Série B do Catarinense faz uns 2 anos, depois desistiu de jogar, mas agora tá voltando de novo. Mas é o caçador que virou caçadorense, não é caçadorense antigo. Tá, legal. Não, não, é porque né, é uma cidade também que já teve vários formatos de time, mas eu não sabia que era o mesmo, que Vários. só tinha mudado de nome, né? Então, enfim. Quem é das antigas da FA lembra da grande rivalidade Caçador-Videira aí, né? Uma das grandes rivalidades da história da FA, né, na época que os dois jogavam, os tópicos pegavam fogo da final da FA Clube. Bom, Inclusive tem uma Ederson. rivalidade bem legal entre Caçador e Inter de Lages. Uma rivalidade de Eu futebol. passei, voltando de Videira, eu passei por Lages. O Inter não jogava na época, foi no período que estava parado. O Inter voltou depois, né? E que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava o Inter voltando, né? E foi toda aquela campeão, subiu, chegou na primeira divisão, enfim, né? E hoje está em má fase, né? Era para estar jogando a segunda agora e desistiu da segunda também. O nosso Leão Baia. Eu gosto muito do Inter de Lages por conta da simpatia do mascote. O único mascote que toca saxofone no estádio e faz outras coisas De verdade. sensacionais.
né? O Inter de Bom, Leipzig, ele teve ele surgiu muito forte em 2013, né? Tava jogando ainda antes, mas estava numa situação bem difícil. 2013 a cidade pegou junto, o time foi campeão da Série C em cima do meu Blumenau, lá com o estádio lotado, lá 6 mil pessoas no Tio Vida em Lages. Um jogo bastante polêmico, mas deixa por causa do juiz lá, mas deixa quieto por enquanto. Aí foi campeão da Série C em 2013, jogou a Série B do Catarinense em 2014, subiu para a Série A, foi campeão da Série isso. B, jogou a Série A em 2015, jogou por alguns anos na Série A, depois foi caindo. Caiu, foi rebaixado ano retrasado, daí desistiu de jogar a Série B. É uma pena, porque é uma cidade que o Inter é muito forte lá, uma cidade que é É. apaixonada pelo Inter de Lages. É uma cidade que acompanha bastante. Antes tinha o Atlético Lages, né, o Cal, que Isso, inclusive jogou isso. a Série C do Brasileiro nos anos 2000, também era uma equipe forte, que a cidade apoiava. Mas é uma pena, né, que o Lages, que é uma cidade grande, né, uma das maiores cidades do estado, PIB gigantesca, economia É. gigantesca, está numa situação meio esquecida no futebol. Bom, Ederson, faz o jabá da página aí, né? Divisões de Acesso SC. Tem no Facebook e no Instagram só, tem Twitter. Eu nunca não lembro de ver no Twitter, mas eu sei que Instagram e Facebook. Eu acompanho no Facebook. Até criei no Twitter, mas a preguiça deixou de ficar É, postando lá, e agora eu te eu só entendo, uso mesmo, te uso só entendo. o Instagram e o Facebook. Então, desde 2013, no Facebook desde 2013. Em 2013 eu criei a página o objetivo era só para acompanhar a Série C do Catarinense. Aí, com o tempo, fui acompanhando a Série B e também a série A. Agora também a Série D do Brasileirão. Bem alternativo, tipo, bem alternativo. Mas com foco nessas competições. E o Instagram fiz ano passado. O Tá. Instagram tem poucos seguidores, né? Tem 2 mil, no Facebook já tem 13 mil seguidores. Mas é para falar sobre futebol catarinense, futebol alternativo catarinense, que é a nossa paixão, né, Sérgio? Minha, Sim, sua, futebol alternativo é o nosso mundo, né? é. Acho. Eu tô há 20 anos nessa, você tá há 13 e não ganha dinheiro, mas não larga o osso também, né? A gente se diverte, né? Isso que é mais importante. Exatamente, a intenção é se divertir. Bom, Exatamente. Ederson, obrigado a presença aí, cara. Né, a gente agradece. Obrigado por cobrir o futebol catarinense da maneira que você cobre. Eu bebo muito da fonte, muitas das informações que, se não existisse sua página, eu estava bem ferrado aqui para comentar muita coisa do programa. Viu? Vou te ser bem sincero, cara. Então, obrigado pela presença, obrigado por acompanhar o programa também, mais uma vez repetindo isso. Obrigado pelo bom trabalho aí. Né? E você aí em casa, segue a página do Ederson, você que gosta de futebol alternativo, não siga só as páginas do seu estado, não, siga de outros estados também. Tem muita gente que faz futebol focado no próprio estado. O Ederson, o Pedro do Futebol Maranhão, o Vitor do Futebol Carioca, do Divisão de Acesso ao Futebol Carioca. Tem muita gente o pessoal do Espírito Santo que faz um ótimo trabalho do Temos Futebol, enfim, né? O pessoal que não é tão maluco como eu que quer abraçar o Brasil inteiro e falar do futebol do Brasil inteiro, mas que pelo menos foca no futebol do próprio estado e que interfere bastante e ajuda bastante o gordo aqui, certo? Ederson, deixe seu boa noite, muito obrigado de novo, cara. Não, Sérgio, eu É? que agradeço o convite. Eu acho que esse espaço é importante, né? O seu espaço ali da sua parte do seu canal é o local onde a gente tem voz, tem futebol alternativo é reconhecido, é valorizado. Eu parabenizo pelas 2 décadas, né, de luta por isso, que é uma luta em glória às vezes, né? A gente Sim. se diverte, mas às vezes também a gente perde muito, né, nesse caminho, né? A gente não é tão valorizado como deveria ser. Mas eu super parabenizo, agradeço o convite e acho que a gente E tá nesse sempre que caminho precisar, para. disponha da FATV para o que for preciso, cara. Né? Pode Não, contar com também, a gente quando aí. quiser. Não, mesma coisa também. Quando quiser convidar de novo, vamos bater um papo. Acho que futebol catarinense dá para falar muito ainda sobre, tem muito assunto que dá Oh, para conversar. Também, né, sigam a página do Sérgio, acho que tanto no Instagram, no canal do Futebol Alternativo TV. Eu acho que é o espaço onde a gente tem voz. Futebol alternativo tem voz. E parabenizo bom, pelos anos de trabalho. Não é fácil. valeu, obrigado, cara. Valeu mesmo. E para você que está aí em casa, só posso desejar uma rodada de suco com a garrafinha chique, que já está toda arrebentada, já está toda zoada, careca. De Tem chique não histórias. tem nada. Bom, abraço para vocês, né? E semana que vem estaremos de volta, segunda-feira, ao vivo, com mais uma edição da FATV. Agradeço a todo mundo que participou ao vivo, pelo chat, pelas redes sociais, pessoal das TVs aí espalhadas. Estreamos em TV nova essa semana, lá da Blackout TV, do Davidson. Um abraço.
E semana que vem estaremos de volta com mais programa. E agora o bicho tá pegando, né? Começou Rio de Janeiro, vai começar Minas, um monte de divisão de acesso começando, né? Alagoas decidindo, tem muita coisa pra gente falar, certo? Pessoal, abraço, até, fui!